Muitos pensam que os empregos na Idade Média eram bem diferentes dos atuais, mas na verdade vários deles estão relacionados. Alguns até possuem os mesmos títulos de antigamente. Vamos viajar de volta no tempo e ver como você se encaixaria durante a época medieval. Bem-vindo à loucura medieval! Carpinteiro. Na Idade Média, os carpinteiros eram vistos como trabalhadores de elite e altamente qualificados, usando um dos mais antigos materiais de construção. No século X, com a estabilização e expansão das cidades, surgiram guildas de carpintaria, iniciando uma era de ouro para os trabalhadores da madeira, que receberam treinamento especializado. Mestres carpinteiros eram frequentemente contratados pela realeza, nobres e a igreja para criar peças de marcenaria precisas em castelos, propriedades e catedrais. Apenas os melhores artesãos serviriam, porque mobiliar esses edifícios não era feito apenas para fins práticos e decorativos, mas também para demonstrar riqueza e status para qualquer visitante. As guildas estabeleciam normas a serem cumpridas pelos membros para promover a competição leal. Quem violasse as regras seria multado, mas membros doentes receberiam apoio financeiro. As guildas também assistiam viúvas e órfãos de associados em dificuldade financeira e frequentemente financiavam a construção de igrejas ou escolas em suas cidades. Os aprendizados em carpintaria eram muito procurados e a inscrição poderia custar às famílias grandes somas de dinheiro, pois levava de 5 a 9 anos para se tornar um profissional. Era necessária uma aptidão para a matemática para o uso correto de uma bússola, esquadro e régua. O baú do mestre viking do século XII continha algumas ferramentas medievais que se acredita terem sido usadas por um carpinteiro, como uma broca, uma serra, um formão, um cinzel e um machado de carpinteiro. Apenas depois de provar sua habilidade técnica com essas ferramentas, um aprendiz poderia se tornar mestre e abrir sua própria oficina. Pode-se argumentar que muitos dos instrumentos usados na época eram bastante básicos em comparação aos usados hoje, mas basta olhar para os belos exemplos de trabalho em exibição nas catedrais e igrejas medievais ao redor da Europa para apreciar o talento dos trabalhadores habilidosos. Os mestres carpinteiros ainda são tão requisitados hoje quanto eram na Idade Média e podem ganhar salários altos, assim como faziam naquela época. Arquiteto. Muito requisitados na Idade Média e bem pagos, eles eram necessários por seu conhecimento de construção para edificar as crescentes cidades medievais. Os estilos arquitetônicos europeus evoluíram ao longo dos 1000 anos da Idade Média. O período inicial viu a arquitetura românica, que foi seguida pela gótica na era medieval alta e gótica alta no período posterior. A guerra era comum em toda a Europa, e muitas estruturas, como cidades, edifícios e castelos, foram construídas pensando nisso, principalmente como forma de defesa. Alguns arquitetos foram executados se um castelo ou cidade fosse conquistado. Afinal, ter suas defesas capturadas pelo inimigo era um fracasso para qualquer arquiteto. No entanto, os edifícios religiosos se mantiveram na vanguarda da arquitetura medieval. O foco foi posto no aperfeiçoamento do design da Catedral Gótica. Torná-los vastos o suficiente para alcançar Deus e celebrar sua força e grandeza sempre foi uma prioridade máxima. Diversas catedrais famosas, como a Notre Dame em Paris e a York Minster no norte da Inglaterra, demoraram séculos para serem erguidas. Isso significa que o arquiteto morria muito antes da conclusão, e os construtores confiavam nos planos e desenhos deixados por ele. Os planejadores atuais provavelmente projetam mais conjuntos habitacionais do que grandes igrejas, mas ainda precisam de habilidades avançadas em matemática, design e uma mente altamente criativa. Serralheiro. Citada no Antigo Testamento, a serralheria é uma das profissões mais antigas da história. Diferentemente das fechaduras de metal atuais, as primeiras eram de madeira, grandes e desajeitadas, com pinos operados por uma chave de madeira.
No início da Idade Média, fechaduras simples de ferro eram usadas na Europa e na Ásia, mas mudaram dramaticamente em funcionalidade e aparência durante o período medieval, à medida que surgiam designs mais ornamentados de metalúrgicos superiores. Os serralheiros se tornaram essenciais para a segurança dos castelos, fornecendo fechaduras resistentes a arrombamentos, uma habilidade muito valorizada. Os membros do comércio eram treinados em sigilo dentro de suas guildas para proteger o segredo de suas técnicas. Na sociedade medieval, eles eram muito valorizados e recebiam altos salários. Ao invés de criar fechaduras invioláveis para algemas de masmorra, os serralheiros atuais estão mais propensos a ajudar pessoas que se trancaram fora de casa, tornando-os membros necessários e valorizados da sociedade. Boticário. Na Idade Média, para conseguir medicamentos, você podia colher suas próprias ervas, ir ao mosteiro mais próximo com um herbalista ou visitar a botica na cidade. Na Idade Média, os papéis de herbalista e boticário eram muito parecidos. O herbalista, geralmente um clérigo, cultivava um lote de terra fornecido pela igreja, sozinho ou com a ajuda de irmãos religiosos ou camponeses que poderiam receber um pequeno salário. Os monges geralmente cobravam uma pequena doação por suas preparações, embora estivessem vinculados por leis de pobreza. Porém, para os que podiam pagar, o boticário da loja podia cobrar qualquer preço. Como os médicos treinados eram apenas para os muito ricos, era o boticário que cuidava do povo comum e, como tal, eles eram muito respeitados pelas pessoas. Eles também possuíam guildas próprias. Eles dedicavam todo o seu tempo à arte da cura usando plantas medicinais, ervas e raízes. Plantados em seus jardins, eles mantinham ingredientes com propriedades curativas naturais. Alguns precisariam ser combinados para alcançar os resultados esperados. Essas combinações de ingredientes eram chamadas de compostos. Aqueles que consistiam em apenas um item eram chamados de simples. Muitas plantas precisavam passar por vários processos como trituração, fervura ou secagem para funcionar com sucesso, tornando algum tipo de laboratório essencial. Alguns boticários vendiam especiarias também. Tanto os herbalistas quanto os boticários passaram anos estudando seu ofício. Hoje, os farmacêuticos também são responsáveis por fornecer medicamentos adequados aos pacientes. Embora não precisem mais colher ervas e raízes para medicamentos, alguns supervisionam a produção e ajudam no preparo, dependendo de seu papel na indústria. Padeiro fazer pão era uma ocupação comum durante a Idade Média, pois o pão era um alimento básico na época. Várias padarias foram construídas fora dos muros da cidade para evitar incêndios. O trabalho deles era fortemente regulado. Em 1267, o rei Henrique III da Inglaterra decretou a Assize of Bread and Ale, uma lei que impunha regras sobre o peso, preço e qualidade dos produtos. Qualquer padeiro que fosse pego vendendo abaixo do preço era severamente punido. Foi assim que a expressão "a baker's dozen" entrou na língua inglesa, que significa 13 em vez de 12. Padeiros começaram a adicionar um pão extra aos pedidos para garantir que vendiam a quantidade correta e legal. Durante tempos de fome, os padeiros eram forçados a vender seus produtos abaixo do preço de mercado para que as pessoas não passassem fome. As guildas existiam em Londres desde 1155. Os bons e sortudos eram empregados pela realeza ou nobres, tendo a segurança da vida no castelo, trabalhando com cozinheiros e chefes para preparar refeições ricas e grandes banquetes. Os padeiros modernos atuam em diversos locais, de restaurantes a pequenas padarias, mas mantêm as longas jornadas de seus antepassados medievais, iniciando o trabalho à madrugada. Advogado. À medida que a Idade Média avançava, as leis se tornavam mais importantes e mais notavelmente definidas. Até o século XIII, padres interpretavam as leis em Londres, mas em 1234, o rei Henrique III determinou que isso não era mais permitido na cidade. Na Idade Média tardia, um grupo distinto de advogados instruídos foi criado. Um dos momentos mais importantes na lei inglesa e galesa foi a criação das 4 Inns of Court,
que estavam localizadas perto dos tribunais de Westminster, mas fora da cidade, na aldeia de Holborn. Nos anos 1450, um advogado era um aprendiz de direito e havia aproximadamente 1000 desses aprendizes nas 4 inns. Hoje os chamaríamos de conselheiros juniores. Conselheiros seniores, conhecidos como cirurgiões do direito, eram raros nas inns, provavelmente menos de 5. O dia de trabalho do aprendiz começava antes do amanhecer, pois os tribunais no Westminster Hall iniciavam às 8 da manhã e duravam somente 3 horas. Nenhuma das audiências recebia um horário específico, porque os casos eram distribuídos por ordem de chegada. Com pouco tempo para se preparar, um advogado se concentraria em aprimorar seu entendimento da lei e sua capacidade de pensar rapidamente para reagir prontamente a argumentos jurídicos imprevistos. Ele devia proteger as chances do cliente sempre. Os advogados eram muito respeitados durante a Idade Média e fundaram muitas das leis que ainda observamos hoje. A filiação a uma das associações ainda é essencial, e um estudante não pode se tornar advogado até que tenha se juntado a uma delas. Açougueiro. Assim como os padeiros, os açougueiros eram regulados por lei. A venda de cortes inferiores e a adulteração de peso tinham penalidades severas. Os açougueiros podiam ser arrastados para a rua, cobertos de esterco, forçados a beber cerveja azeda e colocados no tronco para os locais lhes atirarem comida podre e pedras. Para os pobres, a papa, um ensopado grosso de vegetais e grãos, era um alimento básico. Durante a Baixa Idade Média, a carne era apenas para os nobres ricos e a realeza, mas no período posterior, as classes mercantis emergentes se estabeleceram e as cidades atraíam cada vez mais vendedores especializados. É um mito que a carne rançosa era muito temperada para mascarar o sabor. A carne era um item de luxo e bastante cara, mas as especiarias eram ainda mais. Carne ruim nunca seria consumida devido ao risco de intoxicação alimentar, e especiarias caras jamais seriam desperdiçadas nela. O mercado Smithfields, em Londres, que também foi o local da execução do herói escocês William Wallace, tornou-se o mercado de gado mais famoso da Inglaterra. No norte, em York, o Shambles era uma rua de açougues, conhecida no século XV como o Grande Shambles da Carne. Cada loja tinha uma grande vitrine para expor a carne, ganchos para pendurar as carcaças e um matadouro nos fundos. Os edifícios eram salientes para proteger a carne da luz solar direta, e um canal corria pelo centro da rua para os açougueiros descartarem sangue e vísceras. Com seu próprio sindicato, os açougueiros ganharam respeito devido ao seu conhecimento anatômico. Mas, ironicamente, muitos também eram vistos como um pouco suspeitos. Considerando as condições insalubres na maioria dos centros urbanos medievais, isso não surpreende. Devemos ser gratos pelas nossas leis atuais de segurança alimentar e higiene. Obrigado por assistir a este episódio de Loucura Medieval. Espero que você tenha aprendido algo. Inscreva-se para ver mais vídeos semanais. Saúde!